2. Assédio de Betúlia. 7. Campanha contra Israel. No dia seguinte, Holofernes ordenou a todo o seu exército e todo o seu povo, os quais se tinham reunido a ele como aliados, que avançassem contra Betúlia, ocupassem as passagens da montanha e fizessem guerra aos israelitas. Naquele mesmo dia, todos os homens do seu exército levantaram acampamento. O exército de seus homens de guerra compreendia 120.000 infantes, 12.000 cavaleiros, sem contar a bagagem e a grande multidão de gente que ia a pé entre eles. Entraram no vale próximo de Betúlia, em direção à fonte, e se estenderam em profundidade desde Dotaim até Belbaim, e em extensão desde Betúlia até Quiamon, que está diante de Esdrelon. Quando os israelitas viram a multidão deles, turbaram-se profundamente e disseram uns aos outros: agora eles engolirão toda a face da terra. Nem os montes elevados, nem os precipícios, nem as colinas suportarão a sua força. Cada um tomou seus equipamentos de guerra, acenderam fogo sobre suas torres e permaneceram de guarda toda aquela noite. No segundo dia, Holofernes fez sair toda a sua cavalaria diante dos israelitas, que estavam em Betúlia. Inspecionou as subidas que levavam à cidade deles. Explorou as fontes de água, ocupou-as, colocou nelas postos de soldados e voltou à sua gente. Todos os príncipes dos Edomitas, todos os chefes do povo de Moabe e os generais da orla marítima vieram a ele e disseram-lhe: escuta, Senhor nosso, uma sugestão para que não haja uma só ferida em teu exército. Este povo dos israelitas não confia tanto em suas lanças quanto nas elevações em que habitam. Não é certamente fácil escalar os cumes dos seus montes. Por conseguinte, Senhor, não combatas contra eles como se faz na batalha em campo aberto, e não cairá um só homem de teu povo. Fica em teu acampamento e mantém nele todos os homens do teu exército, mas que teus servos se apoderem da fonte que mana ao pé do monte. Com efeito, é lá que todos os habitantes de Betúlia buscam água, e a sede esforçará então a te entregarem a sua cidade. Nós e nosso povo subiremos aos cumes dos montes mais próximos e acamparemos neles, como sentinelas, para que não saia da cidade um só homem. Serão consumidos pela fome, eles e suas mulheres, e os seus filhos, e antes mesmo de desembainhares a espada contra eles, cairão nas ruas diante de suas habitações. E lhes farás pagar bem caro por terem se revoltado e não terem ido ao teu encontro pacificamente. As palavras deles agradaram a Holofernes e a todos os seus oficiais, e ele decidiu agir conforme disseram. Partiu, pois, uma tropa de moabitas, e com eles 5.000 assírios. Penetraram no vale e ocuparam as águas e as fontes das águas dos israelitas. Os edomitas e os amonitas subiram, postaram-se na montanha diante de Dotaim, e enviaram alguns deles para o sul e para o leste, diante de Egrebel, que está próximo de Cush, sobre a torrente de Maquimum. O resto do exército assírio tomou posição na planície e cobriu toda a região. As tendas e as bagagens deles formavam um enorme acampamento, pois era uma grande multidão. Os israelitas chamaram ao Senhor seu Deus. O ânimo deles abateu-se, pois todos os seus inimigos os tinham cercado, e não havia como fugir do meio deles. Todo o acampamento assírio, os infantes, os carros e os cavaleiros permaneceram ao redor deles por 34 dias. Esgotaram-se para os habitantes de Betúlia todas as vasilhas de água, e as cisternas se esvaziaram. Não tinham água para matar a sede um só dia, pois a água era racionada. As crianças desmaiavam, as mulheres e os adolescentes desfaleciam de sede. Caíam nas ruas e nas saídas das portas da cidade, e não haviam mais força neles. Todo o povo, adolescentes, mulheres e crianças, reuniu-se em torno de Osias e dos chefes da cidade, e clamou em altos brados, dizendo diante de todos os anciãos: julgue Deus entre vós e nós, porque fizeste uma grande justiça contra nós, não conversando pacificamente com os assírios.
Agora já não há socorro para nós. Deus nos entregou nas suas mãos para que caiamos diante deles pela sede, na completa destruição. Agora chamai-os, entregai toda a cidade ao saque do povo de Holofernes e de todo o seu exército. É melhor para nós sermos objeto de pilhagem deles. Seremos sim escravos, mas viveremos, e não veremos com nossos olhos a morte de nossas crianças, nem o desfalecimento de nossas mulheres e de nossos filhos. Chamamos por testemunhas contra vós o céu e a terra, o nosso Deus e Senhor de nossos pais, que nos castiga segundo os nossos pecados e segundo as faltas de nossos pais, a fim de agirdes conforme essas palavras, hoje mesmo. Um grande clamor irrompeu unanimemente no meio da assembleia, e todos clamaram em alta voz ao Senhor Deus. Dize-lhes então Osias: Confiai, irmãos, resistamos ainda por 5 dias, nos quais o Senhor nosso Deus volverá a sua misericórdia para nós, pois ele não nos abandonará para sempre. Se passados esses dias ele não vier em nosso socorro, então farei conforme a vossa palavra. Em seguida dispersou o povo, cada qual para o seu lugar. Os homens foram para as muralhas e as torres da cidade, e mandaram as mulheres e as crianças para suas casas, havendo na cidade uma grande consternação. 3. Judite. Capítulo 8. Apresentação de Judite. Naqueles dias ouviu tudo isso Judite, filha de Merari, filho de Ox, filho de José, filho de Osiel, filho de Elquias, filho de Ananias, filho de Gedeão, filho de Rafaim, filho de Aquitobe, filho de Elias, filho de Alcias, filho de Eliabe, filho de Natanael, filho de Salamiel, filho de Surizadai, filho de Israel. O seu marido Manassés, da mesma tribo e da mesma parentela, tinha morrido na colheita da cevada. Ele estava vigiando os que atavam os feixes nos campos, quando forte calor atingiu-lhe a cabeça. Caiu de cama e morreu em Betúlia, sua cidade. Sepultaram-no com seus pais no campo situado entre Dotaim e Balamon. Judite vivia em sua casa, desde que se tornara viúva havia 3 anos e 4 meses. Fizera para si um quarto no terraço da casa. Vestia um pano de saco sobre os rins e cobria-se com o manto de sua viuvez. Jejuava todos os dias de sua viuvez, exceto nas vigílias de sábado, nos sábados, nas vigílias de lua nova, nas luas novas e nos dias de festa, de regozijo da casa de Israel. Era muito bela e de aspecto encantador. Manassés, seu marido, lhe deixara ouro, prata, servos, servas, rebanhos e campos, e ela administrava tudo isso. Não havia quem lhe recriminasse uma palavra má, pois era muito temente a Deus. Judite e os anciãos. Ela ouvia as palavras inconsideradas do povo, desalentado pela falta de água, contra o chefe da cidade. Judite ouviu também tudo que Osias lhe disse, e como juraram entregar a cidade aos assírios depois de 5 dias. Mandou então sua serva, preposta, a todos os seus bens chamar Cabis e Carmis, anciãos da cidade. Quando vieram a ela, disse-lhes: Ouve-me, chefes dos habitantes de Betúlia. Não é correta a vossa palavra, a que disseste hoje diante do povo, nem este juramento que proferiste entre Deus e nós, dizendo que entregaríeis a cidade aos nossos inimigos, se neste prazo o Senhor não vos trouxer socorro. Quem sois vós que hoje tentais a Deus e vos colocais acima dele no meio dos filhos dos homens? Agora colocais à prova o Senhor Todo-Poderoso. Jamais compreendereis coisa alguma. Se não descobris o íntimo do coração do homem, e não entendeis as razões do seu pensamento, como então penetrareis o Deus que fez essas coisas? Como conhecereis seu pensamento? Como compreendereis o seu desígnio? Não, irmãos, não irriteis o Senhor nosso Deus,
Se ele não quer nos socorrer em 5 dias, ele tem o poder para fazê-lo no tempo em que quiser, como também pode nos destruir diante dos nossos inimigos. Não hipotequeis, pois, os desígnios do Senhor nosso Deus. Não se encurrala a Deus como um homem, nem se pode submetê-lo como filho de um homem, a um filho de homem. Por isso, esperando pacientemente a salvação dele, invoquemo-lo em nosso socorro. Ele ouvirá a nossa voz, se for do seu agrado. É verdade que não houve na nossa geração, nem há nos dias de hoje, nenhuma de nossas tribos ou famílias, nenhum dos povos ou cidades que adorem deuses feitos pela mão do homem, como aconteceu outrora, o que foi a causa de nossos pais serem entregues à espada e à pilhagem e caírem miseravelmente diante de seus inimigos. Nós, na verdade, não conhecemos outro Deus além dele. Por isso, confiamos que não nos olhará com desdém, nem se afastará de nossa raça. Com efeito, se formos capturados assim, também o será toda a Judéia, e nosso santuário será saqueado. Então, nosso sangue deverá responder por sua profanação. A morte dos nossos irmãos, a deportação do país e a devastação da nossa herança recairão sobre nossas cabeças nas nações onde formos escravos, e seremos objeto de escândalo e de escárnio diante dos nossos dominadores. Porque a nossa servidão não será conduzida com benevolência, mas o Senhor nosso Deus a converterá em punição infamante. E agora, irmãos, persuadamos nossos irmãos de que suas vidas dependem de nós. O santuário, o templo e o altar repousam sobre nós. Apesar de tudo, agradeçamos ao Senhor nosso Deus, que nos põe à prova como a nossos pais. Lembrai-vos do que ele fez a Abraão, de como provou Isaque, do que aconteceu a Jacó na Mesopotâmia, da Síria, quando pastoreava as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Como ele os provou para sondar os seus corações. Assim também não está se vingando de nós, mas para advertência o Senhor açoita os que dele se aproximam. Osias lhe respondeu: tudo o que disseste com ótima intenção, e não há quem contradiga tuas razões. Não é de hoje que tua sabedoria se manifesta. Desde o princípio de teus dias, todo o povo reconheceu a tua inteligência, bem como a natural bondade do seu coração. Mas o povo, acossado pela forte sede, forçou-nos a fazer como dissemos a eles, comprometendo-nos com um juramento que não poderá ser quebrado. E agora, dado que és uma mulher piedosa, roga por nós, e o Senhor enviará uma forte chuva para encher nossas cisternas, e não mais desfaleceremos. Escutai-me bem, disse-lhe Judite. Farei algo cuja lembrança se transmitirá aos filhos de nossa raça, de geração em geração. Esta noite ficareis à porta da cidade. Eu sairei com minha serva, e antes da data na qual disseste que entregaríeis a cidade aos inimigos, o Senhor, por minha mão, visitará Israel. Quanto a vós, não procureis saber o que vou fazer. Não vou direi antes de tê-lo feito. Osias e o chefe disseram-lhe: vai em paz. Que o Senhor Deus esteja diante de ti para a vingança dos nossos inimigos. E deixando o aposento, foram para os seus postos. 9. Oração de Judite. Judite prostou-se com o rosto por terra, pôs cinza sobre a cabeça e despojou-se até ficar apenas com um pano de saco que havia vestido. Era a hora em que se oferecia em Jerusalém, no templo de Deus, o incenso da tarde. Em alta voz, Judite clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus de meu pai Simeão, em cuja mão puseste uma espada para a vingança contra os estrangeiros, que desataram o cinto de uma virgem para sua vergonha, que desnudaram sua coxa para sua confusão, e profanaram seu seio para sua desonra. Porque disseste: não será assim, e eles o fizeram. Por isso, entregaste seus chefes à morte, e seu leito aviltado
pela astúcia. Foi enganado até ao sangue. Feriste os escravos com os príncipes, e os príncipes com os seus servos. Entregaste suas mulheres ao rapto, e suas filhas ao cativeiro, e todos os seus despojos à partilha, em proveito dos filhos por ti amados. Os que arderam de zelo por ti, abominaram a mancha de seu sangue, e invocaram o teu socorro. Deus, ó meu Deus, ouve-me, que sou uma pobre viúva. Tu é que fizeste o passado, o que acontece agora e o que acontecerá depois. O presente e o futuro foram concebidos por ti, e o que tinhas em mente aconteceu. Teus desígnios se apresentaram e disseram: aqui estamos, porque todos os teus caminhos estão preparados, e teus juízos previstos de antemão. Eis os assírios, eles se prevalecem do seu exército, gloriam-se de seus cavalos e de seus cavaleiros, orgulham-se da força de seus infantes. Confiam no escudo e na lança, no arco e na funda, e não sabem que tu és o Senhor que põe fim às guerras. A ti pertence o nome do Senhor. Quebra sua força com teu poder, despedaça seu ímpeto com tua cólera, porque deliberaram profanar teu santuário, manchar a tenda onde repousa teu nome glorioso, derrubar a ferro os chifres de teu altar. Olha sua altivez, envia tua ira sobre suas cabeças. Dá à minha mão de viúva a valentia almejada. Pela astúcia de meus lábios, fere o escravo com o chefe e o chefe com seu servo. Quebra sua arrogância pela mão de uma mulher. Tua força não está no número, nem tua autoridade nos violentos, mas tu és Deus dos humildes, o socorro dos oprimidos, o protetor dos fracos, o abrigo dos abandonados, o salvador dos desesperados. Sim, sim, Deus de meu Pai, Deus da herança de Israel, Senhor do céu e da terra, Criador das águas, Rei de tudo o que criaste, atende tu a minha prece. Dá-me uma língua sedutora para ferir e matar aqueles que formaram tão obscuro desígnios contra a tua aliança, tua santa habitação, a montanha de Sião, e a casa que pertence aos teus filhos. Faze conhecer a todo o teu povo e a toda a tribo, que tu és, Senhor, Deus de todo poder e de toda força, e que o povo de Israel não tem outro protetor senão a ti. 4. Judite e Holofernes. Judite dirige-se a Holofernes. Quando cessou de clamar ao Deus de Israel, terminou todas as suas palavras, ela se levantou de sua prostração, chamou sua serva e desceu para a casa em que ficava nos dias de sábado e de festa. Tirou o pano de saco que vestira, despojou-se do manto de sua viuvez, lavou-se, ungiu-se com um ótimo perfume, penteou os cabelos, colocou na cabeça o turbante e vestiu a roupa de festa que usava enquanto vivia seu marido Manassés. Calçou sandálias nos pés, colocou colares, braceletes, anéis, brincos, todas as suas joias, embelezando-se a fim de seduzir os homens que a vissem. Depois, deu a sua serva um odre de vinho e uma bilha de óleo. Encheu-se um alforje de bolos de farinha de cevada, de bolos de frutas secas e de pães puros. Embrulhou tudo num recipiente e lhe o entregou. Saíram então para a porta da cidade de Betúlia. Encontraram aí postados Osias e 2 anciãos da cidade, Cabris e Carmis. Quando a viram com o rosto transformado e a veste mudada, ficaram admirados com sua extraordinária beleza e disseram: que o Deus de nossos pais te conceda benevolência, que ele leve a termo tua empresa, para orgulho dos israelitas e para a exaltação de Jerusalém. Ela adorou a Deus e disse-lhes: mandai abrir para mim a porta da cidade, sairemos para executar a palavra que me dissestes. Ordenaram, pois, aos jovens que lhe abrissem, conforme ela pediu. Assim fizeram, e Judite saiu, junto com sua serva. Os homens da cidade a observavam
enquanto descia a encosta até atravessar o vale, e depois não a viram mais. Caminhavam direto para o vale, quando lhes vieram ao encontro as sentinelas dos assírios. Detiveram Judite e perguntaram-lhe: De que parte és? De onde vens? Para onde vais? Eu sou filha dos hebreus, respondeu ela. Fugi da presença deles porque estão para serem entregues a vós como iguarias. Venho à presença de Holofernes, general de vosso exército, para dar-lhe informações seguras. Mostrarei a ele o caminho por onde passar, para apoderar-se de toda a montanha, sem que perca um só de seus homens, com uma só vida. Enquanto os homens a ouviam, observavam seu rosto. Estavam admirados de sua grande beleza. Disseram-lhe: Salvaste tua vida, apressando-te em vir à presença de nosso Senhor. Vai agora à sua tenda, alguns de nós te escoltarão e te entregarão em suas mãos. Quando estiveres diante dele, não temas em teu coração, mas repete-lhe tudo o que nos disseste, e ele tratar-te-á bem. Destacaram então 100 homens que se ajuntaram a ela e a sua serva, e a conduziram à tenda de Holofernes. Houve agitação em todo o acampamento, pois correu pelas tendas a notícia de sua chegada. Eles a rodearam enquanto estava fora da tenda de Holofernes, aguardando ser anunciado. Admiravam-se de sua beleza, e por ela admiravam os israelitas. Disseram uns aos outros: Quem desprezaria um povo que tem mulheres como esta? Não é bom ficar um só homem deles. Os que ficassem poderiam seduzir toda a terra. Os guardas pessoais de Holofernes e seus ajudantes de campo saíram e a introduziram na tenda. Holofernes estava repousando em seu leito, sob um mosqueteiro de púrpura, bordado a ouro, com esmeraldas e pedras preciosas. Anunciaram-na e ele saiu à entrada da tenda, precedido por portadores de lâmpadas de prata. Quando Judite chegou à presença do general e de seus ajudantes de campo, todos se admiraram com a beleza de seu rosto. Ela prostrou-se diante dele, mas seus servos a levantaram. Deixa eu dar uma pausa aqui e continuar no próximo.